Nesta aula sobre neurocognição, vocês vão ter a oportunidade de poder entender porque é que determinado tipo de atletas têm uma tomada de decisão perceptual bastante mais potente e parece que vão um segundo sempre à frente, porque realmente tem tudo a ver com o quê? Com a informação que eles captam de todo o contexto, como é que está o seu estado interno, porque sabem perfeitamente como é que eles estão, e depois tomam a decisão a nível de resposta motora. Então, quando vocês entendem que para que essa resposta motora seja a mais adequada, a mais eficiente no contexto em que ele está, ele vai ter que fazer essa captação de informação do contexto. Neste caso, a imagem que vocês estão a ver é de futebol e é como é que estão dois jogadores, em que situação é que estão, como é que estão os meus colegas, como é que eu vou receber a bola, como é que eu me sinto a nível de forças para poder sair desta situação o mais rápido possível. Isto é uma clara interpretação de contexto. Então, aqui é uma toma de decisão que é perceptual e tem tudo a ver com a informação. Mas depois há algo que é fundamental dentro da neurocognição, que é definir o que é reação e o que é decisão. Porquê? Porque a reação é uma situação que tem muito mais a ver, e neste gráfico ou nesta imagem é muito interessante entender, tem a ver mais com esta via, neste caso ventral a nível visual. Quer dizer, tem muito mais a ver com uma situação subcortical, é muito mais de sobrevivência, não é tanto uma interpretação que tem que ser, por exemplo, como a anterior, uma decisão tomada por toda a informação que vem do contexto e para aquilo que nós estamos a fazer. Então, uma é muito mais cortical, que é a decisão, por isso vocês veem a linha azul, que vai até o córtex pré-frontal, e depois temos a via, neste caso, da reação, que é uma via ventral, que é muito mais subcortical, que vai a estruturas mais límbicas, onde a formação reticular, por exemplo, está presente, o cerebelo, inclusive outras estruturas, como a formação, neste caso a formação reticular, estão inerentes a essa reação e que faz com que o nosso sistema tenha a capacidade de poder atuar de uma forma totalmente distinta. Então, se me permitem, vou explicar um pouco mais sobre esta reação. A exigência, por norma, deve ser, a nível cognitivo, mínima, para não dizer nula. Só requer um foco atencional, nada mais. Então é como se eu estou aqui com vocês e vocês estão preparados para fazer um drop muito rápido quando eu diga já. Então, não tenho que pensar, só tenho que reagir rapidamente, não tenho nenhum tipo de pensamento nem raciocínio de trás. Então, isso faz com que o processo seja muito mais de sobrevivência, muito mais límbico, muito mais instintivo. Vai fazer com que vocês possam atuar de uma forma muito mais direta no sistema. A via visual, que quase sempre é ventral, é muito mais aquela que eu vos dizia, muito mais límbica, e é uma estrutura que tem muito mais sentido a visão periférica. A visão periférica que diferencia da central. A central é aquela que eu estou a fazer com vocês, estou a olhar de frente. A periférica tem a ver com toda esta informação que não é tão facilmente definida. Então, quando nós trabalhamos desse ponto de vista, o nosso sistema tem a capacidade de atuar desde um ponto de vista de sobrevivência muito mais rápido. Tem muito a ver com o colículo superior, que é a imagem que vocês veem aí meio rosada, SC. Este colículo superior tem a ver com a sobrevivência de elementos visuais, por cima, inclusive, dos auditivos, que isso tem a ver mais com o colículo inferior. Então, quando nós falamos sobre este tipo de ativações de reação, estamos a falar claramente sobre estas estruturas muito mais profundas no nosso sistema, que têm muito mais a ver com a nossa própria evolução, que vão fazer com que o nosso atleta pode reagir muitíssimo mais rápido em tempos de reação bastante mais curtos, que é aquilo que faz todo o sentido que vocês entendam. Por isso é tão interessante atuar sobre a reação e também porque atua sobre a formação reticular, que vocês já sabem a importância que tem em todo o nosso sistema, eventualmente a nível de dor, mas não só a nível de dor, tem a ver com a sobrevivência e instinto. Então, passam a trabalhar os automatismos dos vossos atletas, que é aquilo que eu quero que vocês entendam. A formação reticular tem a ver com o troncoencefálico tem a ver com automatismos. Então, não só para a situação de readaptação e reabilitação, que inicialmente é muito cortical, ou seja, os vossos pacientes vão estar a pensar constantemente aquilo que estão a fazer, aquilo que vocês têm que ter a capacidade de fazer é que essa mesma pessoa tenha a capacidade de criar automatismos. Por isso, a reação é o primeiro ponto a trabalhar. Porque nós não queremos que eles estejam a trabalhar desde um ponto de vista tão cortical, porque é o grande problema, porque estão a tentar pensar desde um ponto de vista da lesão, a nível proprioceptivo, porque falta essa informação, então estão sempre a proteger. Nós gradualmente temos que trazer da parte mais cortical a uma zona mais de reação, mais subcortical, para que esses instintos, esses automatismos estejam presentes e que deem realmente ao sistema essa segurança. A nível do atlético é fundamental, porque nós queremos que o nosso atleta não consuma energia. Onde é que está o grande consumo de energia? A nível cortical, a nível do córtex pré-frontal, que é onde se tomam decisões. Então, tudo aquilo que nós conseguimos criar a nível de eficiência motora se vai criar precisamente a nível subcortical. Porquê? Porque a nível do tronco encefálico estão os automatismos. Então,
sempre temos de trabalhar, sempre que vocês tiverem a oportunidade, a reação. Olá, sou Ricardo Costa, diretor da Fitness Academy. Estás a ver uma aula sobre a nossa temática do exercício clínico. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias. Continua até ao final, vai valer a pena. Inclusive antes da decisão, que é aquilo que eu vos vou explicar agora. Por exemplo, a nível da decisão, a exigência cognitiva, eu diria que vai depender do atleta ou da pessoa que vocês tenham à frente. Porquê? Porque, afinal de contas, essa exigência pode ser muito alta para uma pessoa com uma característica executiva determinada e muito baixa para outra. Então, vocês têm que ajustar. Sempre é um processo de evolução e adaptação. Então, tem que haver, esse sim, uma exigência cognitiva. Podem fazer com 2 estímulos, podem fazer com 10 estímulos. Depende da capacidade de atuação da pessoa que vocês têm à frente. É consciente e é executivo, ou seja, o córtex pré-frontal sempre está a atuar. Então, quanto mais exigente seja, mais exigente também é a nível energético. Por isso faz com que o consumo energético do vosso atleta a esse nível seja superior, o que faz também com que seja muito mais eficiente. Quanto mais trabalhem esse ponto, mais eficiente vai ser, menos consumo vai ter, em definitiva, naqueles momentos mais cruciais que a nível emocional estão um pouco mais, digamos, exigidos, pelo qual este é um ponto a ter sempre em conta. A via visual é a dorsal, é aquela azul que vocês veem, nós não abordamos muito todos estes elementos, mas tem a ver com toda a zona do lobo parietal, a zona, neste caso, também das áreas motoras, e depois, obviamente, vai ter que chegar ao córtex pré-frontal, que é onde se decide, desde um ponto de vista executivo, motivacional e emocional, a resposta que a pessoa vai ter. Neste caso, o atleta ou aluno, paciente. É cortical e o córtex pré-frontal é fundamental. Então, para que vocês entendam um pouco, eu fiz aqui um pequeno resumo da forma como nós podemos trabalhar a reação. Podemos trabalhar desde o ponto de vista visual, auditivo e tátil, ou multissensorial, que para mim é muito interessante. Deveria ser sempre evolutivo, ou seja, devemos começar sempre por um, eventualmente ir tocando separadamente e depois tentar juntar todos. Porque aquilo que nós queremos é que o vosso atleta, aluno, paciente, em nenhum momento saiba aquilo que vai acontecer. Por isso é que é uma reação, tem que ser inesperada, ele vai ter que reagir, só tem que estar com um foco atencional a algo, a um estímulo que vai fazer com que rapidamente reacione. Depois temos toda a componente executiva, que nós temos várias possibilidades, eu trago aqui 4 delas, que têm a ver com a interpretação, com a decisão e inibição dessa mesma, que são os típicos exercícios de go, no go. Depois temos os focos externos, que têm muito a ver com a parte motivacional, com o córtex pré-frontal ventromedial, que são os elementos que nós queremos trabalhar aqui, e depois a memória de trabalho. A memória de trabalho é muito interessante a nível de sequências, porque eventualmente fazemos com que o nosso atleta tenha que pensar um pouco mais sobre determinado tipo de estruturas, de sequências, que são fundamentais, inclusive, a nível de treino. Okay? Mas vamos passar um vídeo, aliás, vamos ter a oportunidade que vocês vejam um vídeo com todas estas aplicações para que se possam entender muitíssimo melhor como e quando fazer cada uma das aplicações. Então, para que vocês entendam como é que nós podemos atuar dentro da reação, em toda esta componente neurocognitiva, vamos fazer estas ativações com o Ruben. Aquilo que eu vou pedir que o Ruben faça é, quando tu sentires um estímulo, seja ele qual for, a única coisa que tu tens de fazer é reagir muito rápido, tá? Nesta posição, mas tens de ser muito rápido. O objetivo é que seja o mais rápido possível. Então, neste momento vamos trabalhar só sobre um input que é o visual. Okay? Depois irei trabalhar com o auditivo e depois com o táctil e depois de forma multissensorial. Okay? Para que vocês entendam. Então, inicialmente tu não sabes onde é que vai vir o estímulo, mas vais ter que estar preparado desde um ponto de vista de visão periférica. Lembrem-se que tem muito mais sentido se for a nível de visão periférica. Ou seja, não vais ver aqui, vais ver ao lado. Tá? Tens de estar sempre a olhar precisamente para eles. Okay? Estás preparado? Queres fazer um movimento rápido? Isso. Viram? Foi rápido. Estão a ver? Vamos colocar aqui atrás. Estás preparado? Muito rápido, está bem? Boa. Boa. Ou seja, viram que aquilo que eu fiz foi tocar várias zonas. Agora vamos ao auditivo. Tu não sabes quando é que vai acontecer, o que vais ter é que reagir rápido. Tem que estar preparado para qualquer tipo de estímulo. Quer que tenha foco, um foco atencional muito grande. Vamos tendo estímulos distintos a nível auditivo, podemos ir variando a intensidade deste som, porque assim eles têm que estar muito mais realmente preparado
para isto. Se ele, por exemplo, estivesse com os olhos fechados, eu posso variar, inclusive, a minha posição. Não deixa de ser interessante. Fecha os olhos, faz favor. Então, eu posso me colocar em qualquer sítio. E o estímulo pode ser muito pequenino, ou seja, reagir inclusive à minha voz, está bem? E agora o táctil. O táctil também é fácil. Estás preparado? Então, sempre que toco, aquilo que vai ter que fazer é atuar rapidamente. Agora, quando é que é mais interessante? Quando vocês já passaram por todos, e ele já sabe como é que pode ser, vou jogar com todos os estímulos. Qualquer estímulo que tu vejas, ou ouças, ou sintas, vais ter que atuar, ok? Está preparado? Como viram, isto não tem nada, como estão a ver, não tem nada de complexo. Tá? Então isto seria uma reação multissensorial. Então faz com que o sistema esteja muito mais preparado depois, quando tenha que aplicar a nível de força, esse tipo de informação também no campo ou em qualquer tipo de situação. Porquê? Porque afinal de contas já trabalharam com vários estímulos. É muito mais interessante com vários estímulos que somente com o visual, o auditivo ou inclusive a nível sensorial. Sempre que puderem alterar esses estímulos, o seu foco atencional vai ser muito, muito superior. Dentro desta linha de trabalho neurocognitivo é muito importante que vocês entendam um aspecto fundamental. De um estudo que saiu não há muito tempo de Gokkeller, disse que as lesões do ligamento cruzado anterior têm claramente a ver com o controle inibitório. Então, o que é que isto quer dizer? Que o nosso sistema chega tarde a tomar a decisão. Então temos que fazer um controle inibitório de determinado tipo de ações. E isto tem tudo a ver com os elementos executivos, porque muitas vezes há muitos atletas que tentam antecipar determinado tipo de movimentos e depois o sistema não é capaz de criar um controle inibitório daquilo que já estava criado como programa motor. E é aí quando surgem determinado tipo de lesões que são fundamentais de ter em conta e que são tecnicamente muito fáceis, entre aspas, de trabalhar. Então, quando nós trabalhamos e temos a possibilidade de atuar sobre o córtex pré-frontal, mas também sobre a zona subcortical do nosso sistema, passa a ter tudo muito mais sentido e poder, eventualmente, evitar que estas lesões aconteçam, neste caso de uma prevenção mais a nível neural que propriamente muscular, porque afinal de contas é uma questão de tomada de decisão imediata naquele momento, precisamente pelo quê? Pela interpretação do contexto. Então, quando nós temos a oportunidade de entender esse contexto, tudo muda para que essa resposta, obviamente, seja muito mais eficiente e, eventualmente, nos possa livrar de uma lesão bastante grave, como é do cruzado anterior, sem contacto. Obviamente, quando é com contacto, são mais difíceis de evitar, mas estas, sem dúvida nenhuma, a nível neural, são bastante mais relevantes. E este aqui é, por exemplo, um dos quadros que eu mais gosto de trabalhar a nível neuromotor, porque realmente aquilo que nós fazemos é uma leitura e o vídeo vai-vos mostrar como duas atletas, neste caso uma da seleção mexicana e outro da seleção chilena, entre elas, trabalham para evitar claramente esse controle inibitório. Uma vai estar a ler este quadro e a outra aquilo que vai fazer é seguir a atleta que está a ler o quadro. Então, uma está a utilizar a visão muito mais central, enquanto que a que está atrás, talvez a visão periférica e tem que seguir o mais rápido que pode. Ok? Isto é muito interessante porque não só vocês estão a atuar desde um ponto de vista de uma forma de decisão, estão a trabalhar também sobre elementos de reação e depois também a nível motivacional é super interessante e obviamente eu acho que vocês vão achar piada e vão ter a oportunidade de fazer também com algum dos vossos alunos, inclusive com vocês. Como veem, neste caso, a Mariana, quem está à frente, está a ler precisamente este quadro e aquilo que tem que fazer a Naya é seguir os movimentos, neste caso, da Mariana. Obviamente, vocês, não sei se vocês estão a ter a oportunidade de ver a cara delas, mas estão-se a divertir bastante, indo ao máximo. Ou seja, posso-vos garantir que a Mariana vai tentar enganar ao máximo a Naya e a Naya vai tentar seguir ao máximo a Mariana. São supostamente duas competidoras, uma contra a outra, são amigas, obviamente, e aí estão a levar ao máximo a sua capacidade de trabalho, numa a interpretar tudo aquilo que estão a ver. Quer dizer, a interpretação é fundamental que vocês entendam que tem que acontecer rapidamente e tem que ser levado ao movimento. Não interessa uma interpretação rápida desde um ponto de vista cognitivo se nós depois não temos a capacidade que ela seja rápida desde um ponto de vista motor, que obviamente aqui estava a ser bastante rápida. E depois a pessoa que está atrás, aquilo que tem que fazer claramente é centrar o movimento
para tentar ir o mais rápido possível. Isso tem muito a ver com o controle inibitório, porque muitas vezes vai ter que ajustar, fazer pequenos ajustes para que isso aconteça. Uma proposta que é muito, muito simples, mas é muito divertida e ao mesmo tempo tem um impacto enorme desde um ponto de vista neural, que faz todo o sentido que vocês tenham a oportunidade de o fazer. Depois de falar sobre a neurocognição, vamos concluir este curso com toda a informação que nós abordamos, passando por todos os pontos, que vos vai ajudar bastante a ter tudo muito mais claro, para que amanhã mesmo, ou depois de concluir este curso, vocês possam aplicar todos estes elementos que vos proponho, que têm tanto impacto não só a nível de dor, como também a nível de rendimento. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo no tema, o link está na descrição, com um desconto especial só para quem assistiu no YouTube.